Cabreúva completou nessa semana 166 anos. E acho que ninguém melhor para falar da cidade neste momento do que a atual prefeita, Noemi Bernardes. Noemi, muito obrigado por aceitar esse convite. E acho que além de falar do aniversário da cidade, você está próxima de completar 100 dias de governo, assim como todos os outros prefeitos aqui da região. Mas acho que seu governo começou até um pouquinho antes, né? Você já assumiu ali no final de 2024, infelizmente, com o falecimento do ex-prefeito Mangini. Então eu queria que você primeiro fizesse a sua apresentação e falasse um pouquinho sobre a cidade de Cabreúva. Eu sou a prefeita Noemi, fui vereadora na cidade, na outra gestão fui vice-prefeita. E falar da minha cidade é fácil, né? Uma cidade que está numa área de proteção ambiental 100% APA, cidade de muitas águas e está em franca expansão. Temos muitas indústrias e é uma cidade boa de se morar, né? Povo hospitaleiro e tem tudo para crescer. Estamos fazendo esforços aí para que o turismo, né, haja uma efervescência para trazer mais pessoas, né, para visitar a nossa cidade, e estamos crescendo em todas as áreas. A senhora fala em água, já bate até uma palpitação no coração do saltense, mas calma que a gente vai chegar lá. Noemi, de início eu queria que você fizesse uma avaliação desses 3 primeiros meses de governo seu. Você já estava atuando, né, bem na linha de frente aí da prefeitura nos últimos 4 anos, junto com o Mangini, mas agora esses 3 primeiros meses solo, qual a avaliação que você faz, a situação da cidade, os projetos que estão em andamento? Eu faço uma boa avaliação da cidade porque, assim, o trabalho continuou, né? Não foi um trabalho que foi parado. Nós construímos uma UPA e esses dias eu mobiliei toda essa UPA para a gente começar a funcionar agora em abril. O hospital também, que nós estamos fazendo um hospital para a cidade, para que os moradores daqui não precisem depender de uma vaga cross para ir para Jundiaí. Também continua a construção. Hoje estão cimentando toda a parte da escola Irva Ávila no Bananal. Além do que já estava em andamento, né, a construção do novo Paço Municipal, a construção do centro administrativo no Jacaré, além dessas benfeitorias que já estavam em andamento, nesses 100 dias nós adquirimos 2 viaturas para Maria da Penha, para a GM, né, que a gente tem aqui um programa de proteção à mulher em vulnerabilidade. A gente tem botão de pânico, tudo para dar uma atenção para a mulher que sofre agressão. Adquirimos mais 2 carros para a parte de fiscalização e obras, 3 ônibus escolar para a educação, várias ruas recapeadas. Hoje mesmo está acontecendo o asfaltamento da Vila dos Mineiros, uma obra tão sonhada pelos moradores de lá. Então, assim, a gente continua, além do que já estava em andamento, né? Fizemos uma revitalização de uma ponte que caiu devido ao problema de águas, a ponte a ponte do Piraí, né, que estamos fazendo. Então, assim, além do que já estava em continuidade, nós trouxemos aí adquirimos, né, ônibus, carro, recapeamento. Vou inaugurar agora o primeiro museu aqui em Cabreúva. Vou inaugurar a fase 1 do clube, que já está pronto. Saímos um aluguel da Secretaria de Esporte, ela já está aqui no clube do Atlético Cabreúvano, aqui no centro. Então, assim, além do que já estava em andamento, conseguimos mais essas coisas. Eu acho que para 100 dias, né, acho que
foi um bom ganho. A senhora falou em continuidade, né? Acho que continuidade depende muito daquilo que foi feito anteriormente. Qual que foi o segredo do sucesso dessa primeira gestão que a senhora participou junto com o Mangini? Foi responsabilidade com dinheiro público. Então, assim, o cidadão ele contribui com os seus impostos e a gente fez bom uso desse dinheiro. Então, o que a gente pôde empreender dentro da cidade, nós empreendemos. Noemi, as cidades aqui da região, principalmente Salto e Itu, os prefeitos que assumiram encontraram muitos problemas, digamos assim, nos cofres. Queria que você falasse de Cabreúva. Qual que é a situação financeira de Cabreúva? Hoje Cabreúva tem uma situação financeira estável? Nós temos uma situação financeira boa, graças a Deus, com uma gordura aí. E assim, a grande preocupação nossa nós não devemos para ninguém, somos uma prefeitura assim, séria, que paga, não deve para os seus parceiros. E também, assim, como vai funcionar a nova UPA, então a gente fez uma gestão, né, de contenção de gastos, porque a gente precisa mensurar ainda os gastos que virão com a nova UPA, que ela tem mais de 2.000 metros de construção, ela vai precisar de mais funcionários, de mais médicos. Então a gente já fez uma gestão de contenção de gastos para poder direcionar esse dinheiro para um melhor atendimento de saúde. Uhum. E qual o grande desafio que a senhora acha que vai ter ao longo desse ano? Então, o grande desafio é realmente fazer a UPA funcionar e ir à Santa Casa. Então, se a Santa Casa eu conseguir terminar a Santa Casa e fazer cirurgias, que aqui não faz, né? Só é maternidade. Se eu conseguir fazer cirurgia, conseguir implantar a primeira UTI dentro da cidade, com tomógrafo, se eu conseguir dar conta dessa questão de saúde, eu acho que aí está um grande desafio, né? E por isso a contenção de gastos, para que eu tivesse essa gordura, eu tivesse esse superávit sobrando ali, para eu poder atender essas duas demandas que são de suma importância para a população. Noemi, a senhora foi vice nos últimos 4 anos, né? Eu queria saber se a senhora se sente preparada por assumir essa função. Afinal, ela caiu no seu colo, né? Você foi candidata na última eleição a vice novamente e acabou assumindo a prefeitura. Você estava preparada para isso? Já era algo que vinha sendo trabalhado, talvez para você ser uma prefeita nos próximos anos? Viu? Há controvérsias do cair no colo. Por quê? Porque eu sempre falo que o prefeito Mangini, ele tinha conhecimento da saúde dele, né? Ele sabia que ele estava assim, ele não tinha muito tempo, e tudo isso era muito conversado entre nós. Então eu tinha certeza que se numa fatalidade eu estaria pronta para assumir. E o Mangini, embora eu no início, né, a gente só percebe isso depois, mas no início eu tinha muita certeza que ele iria ficar bem, mas ele já trabalhava essa questão, porque assim, pela primeira vez na história de Cabreúva, uma vice foi atuante, tanto que qualquer demanda, qualquer reclamação do povo, o povo sempre falava a gestão Mangini e Noemi. Então, eles sempre citavam o nome da vice. Por quê? Porque a vice estava o tempo todo junto com o prefeito. Então, o prefeito Mangini, sabiamente, ele já foi me inserindo dentro da prefeitura. Então, desde o primeiro dia de trabalho, eu já estava com a minha sala ali, atendendo o público. Ele falava, Noemi, os BOs fica para você. Então, eu atendia o público, trabalhava toda a parte de processo, atendimento, ia para Brasília, ia para São Paulo. Então, assim, ele já estava me preparando. E ele sempre dizia uma coisa, Cabreúva está em boas mãos, quando ele se referia a mim. Então, já era um prenúncio aí dele tentar passar para a população que ele confiava no meu trabalho e que ele sabia que eu estava capacitada para. Então, aqui, e ele sempre dizia também, Cabreúva tem 2 prefeitos. Ele falava em todas as inaugurações, reuniões, ele falava, não, Cabreúva tem 2 prefeitos. Tinha coisa que ele falava, resolve ali com a Noemi.
E às vezes as pessoas falavam, ah, você dá muita autonomia para ela. Ele falou, não, mas aqui nós somos 2 prefeitos. E às vezes as pessoas vinham falar para mim, ô Noemi, você precisa tomar o bastão. Eu falei, não, o bastão aqui é junto. Então a gente fez uma gestão junto. Então foi realmente gestão Mangini e Noemi. Tanto que quando ele ficava internado, eu nunca precisava chamar os secretários para ver o que estava acontecendo na cidade. Já sabia, já. Eu sempre soube o que estava acontecendo, sempre soube os próximos passos, então eu me sinto confiante. Noemi, mas por falar em vice, desde que você assumiu, você não nomeou ninguém para essa função. Você ainda não encontrou o nome certo para ser o seu vice? Não, é que não pode. Então, quando no falecimento de um prefeito, não tem o vice. Por quê? Porque o vice, ele é uma pessoa eleita pelo povo, porque ele coloca o nome dele à candidatura também. Então, o que acontece? Quando, por exemplo, se eu precisar me ausentar da cidade mais de 15 dias, quem assume a prefeitura é o presidente da Câmara. Então, não vai ter vice. Uhum. Eu tenho secretários que dão apoio, chefe de gabinete. Então, eu sempre falo que o trabalho aqui comigo é dobrado. Noemi, vamos regionalizar um pouquinho essa conversa, né? A senhora foi eleita recentemente presidente do CONIRP. Eu gostaria de saber qual que é a situação atual do projeto, né? Ele ficou um tempinho ali paralisado por conta de algumas questões, mas parece que agora a obra voltou a andar, né? Dê um parecer geral de como está a obra do consórcio do Ribeirão Piraí. Bom, para mim é uma honra, né, ser a primeira mulher na história do CONIRP, ser presidente do CONIRP, né? Meus amigos prefeito Custódio, Geraldo e Herculano. Herculano é o vice-presidente. Nós tivemos um imbróglio no meio do caminho, que teve uma pesquisa e viram que tinha um macaco ali na região que estava em extinção. Eu não me lembro o nome do macaco agora, mas essa semana, terça-feira, nós estivemos em Salto junto com o superintendente do IBAMA e provavelmente as obras retomem, porque nós arrumamos uma forma de compensação, uma forma de proteger a fauna e a flora do local e provavelmente reinicia as obras agora no próximo mês. E quando a gente fala de CONIRP, água, a população saltense já se anima esperando que o problema de falta d'água na cidade acabe de uma vez por todas, né? E para a senhora resolver essa situação beneficiando o Salto, acho que tem um gostinho especial, né? Para quem não conhece, a Noemi é saltense. Então, para ela, levar água para Salto é mais do que um prazer, não é, Noemi? Ah, sim, a água como um bem universal e também é uma questão da proteção dessa água, né? Porque faz tanta falta para as cidades vizinhas e se a gente cuidar, né? Como Cabriúva, eu falo que Cabriúva fez a lição de casa, né? Nós fizemos a transposição do Rio Junduvira para o Piraí, tem uma grande vazão de água ali e que ela vai ser usada pelas nossas cidades co-irmãs. Noemi, esse modelo de consórcio entre cidades, né, no caso até de Cabreúva, fora da região metropolitana que ela se encontra, você acha válido e você acha que tem a possibilidade de unir com outras cidades algum outro modelo de consórcio, seja saúde, seja turismo? Sim, tenho, inclusive, por exemplo, Cabreúva faz parte do consórcio do Cismetro, que é um consórcio de saúde, que aí fica mais, rateia, né, os gastos entre as cidades e a gente consegue pagar um menor preço. Eu acho que é tendência, né? Tendência no Brasil todo, essa questão dos consórcios. Todo mundo se ajuda. E quando falar de consórcio significa envolver outras cidades, né? Sim. Você acha que hoje um prefeito, uma prefeita, ele não consegue apenas olhar para a sua cidade em específico, ele tem que estar olhando para as cidades no entorno, seja para benefícios para a própria população, vinda de novas empresas, que às vezes uma empresa se instala numa cidade, mas utiliza dormitórios de outra. Como que você vê essa questão de um prefeito ter também essas parcerias com as cidades vizinhas? Porque assim, o estado, né, o estado de São Paulo é formado de municípios. Para um estado ser pujante, para um estado crescer,
precisa ter essa união entre as cidades, né? Então nós temos, por exemplo, o transporte, que é intermunicipal, nós temos essa questão do nosso munícipe que trabalha em outra cidade ou assim vice-versa. Então é nada mais justo, né, do que as cidades se reunirem por região e buscar uma melhor qualidade de vida para as pessoas, né? A Cabreúva faz parte da região metropolitana de Jundiaí e a gente sempre se reúne em busca de projetos que favoreçam a região. E aí a gente cria mais força junto ao governo do estado, porque aí não é só um município que está pedindo, né? Aí são vários municípios. E Noemi, como a gente falou no começo, né, Cabreúva completa 166 anos, completou 166 anos nessa semana. Qual que seria o grande presente que a senhora gostaria de dar para a cidade neste ano em específico? O grande presente é a UPA funcionando com uma estrutura digna, com médicos, com enfermeiros. Então a minha grande ansiedade é que essa UPA comece a funcionar como um grande presente de aniversário para Cabreúva. Vamos entregar também o primeiro museu da cidade, que eu entrego agora em abril, e o clube, que vai começar a funcionar também agora em abril. E para a gente finalizar, Noemi, eu queria que você falasse o que a gente pode esperar de Cabreúva nos próximos anos. Vamos por aí até o final desse seu primeiro mandato. O que a gente pode esperar do desenvolvimento da cidade como um todo? A gente vê as cidades aí crescendo populacionalmente, expandindo aí seus horizontes com empresas chegando. O que a gente pode esperar de Cabreúva? Cabreúva é uma cidade que tem muito emprego, né? A empregabilidade aqui é boa. Nós vamos ter, em termos de habitação também, temos aí o surgimento de vários condomínios. Estou também indo, ontem mesmo estive em São Paulo, busca aí de trazer a casas pelo CDHU para contemplar a classe menos favorecida. Então, o que pode esperar de Cabreúva que vai ser uma cidade hospitaleira, é uma cidade que tem emprego e vai ter assim, a gente preza pela qualidade de vida, né? Pelo um bom atendimento na educação, um bom atendimento na saúde, uma cidade boa de se viver. É isso, essa foi Noemi Bernardes. Noemi, quer dar algum recado aí para a população, não apenas de Cabreúva, mas aqui da região? Que a nossa região se una. Eu estive até falando, né, com o Caio. De primeiro, a gente tinha um entrosamento bom, né, das cidades entre Salto e Itu, que estão próximos desse lado, que não fazem parte da região metropolitana, mas voltamos, né, com esses novos prefeitos, ter esse elo de amizade. Eu acho que todo mundo sai ganhando. Então, eu quero desejar a todos, né, vida longa e próspera e que o povo cabreúvano tenha certeza que eu estou aqui para fazer um bom serviço, desenvolver novos projetos para Cabreúva, né? Eu pretendo ainda, eu esqueci de falar, mas eu tenho voltado um olhar para a questão da criança autista. Nós fizemos 120 atendimentos com um projeto junto à APAE, né, para a gente laudar essas crianças. Próxima semana eu vou estar fazendo um convênio com a APAE para atendimento da criança autista, esse cuidado com a nossa cidade. Vocês podem ter certeza que estou aqui para trabalhar, fazer um bom trabalho, com responsabilidade fiscal, com responsabilidade financeira, para trazer benefício para a cidade de Cabreúva. E é isso, Noemi Bernardes, prefeita de Cabreúva, presidente do consórcio do Ribeirão Piraí. E quem sabe novos desafios virão pela frente, né, Noemi? Muito obrigado por ter nos recebido aqui no seu gabinete e você que nos acompanhou, fique ligado que as entrevistas dos 100 dias de governo com os outros prefeitos da região vão estar disponíveis em breve. Eu fico por aqui e até a próxima.